Ok, obrigada. Então, pessoal, iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 4 de setembro de 2020, período da manhã, primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tindo Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Não há previsão de nenhuma sustentação oral agora no período da manhã. Nós iremos retomar o item 132, que a gente tinha feito uma vista de mesa, e aí identificamos que o processo versa sobre imposto de renda sobre juros, matéria que, em função da matéria, o processo tem que ser sobrestado. E aí aqui eu vou registrar no item 132 que o processo foi retirado de pauta a pedido do relator por tratar de imposto de renda sobre juros. O processo será movimentado para elaboração de despacho. Correto, doutor Kleber? Correto. Então eu vou continuar a sequência da pauta. A gente parou no item 134, do Potker, também de relatoria do doutor Kleber, né, doutor Kleber? Isso. Então podemos começar. Trata-se de auto-infração relativa ao imposto de renda da pessoa física, que inclui multa de ofício, juros de mora, relativa ao ano calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação de alega o seguinte, de acordo com o relatório do acordo recorrido. Trata-se daqui de uma ação trabalhista. O contribuinte, ao mover tal ação, reclamou de valores que lhe eram pagos inferiores ao que lhe era devido e que deveriam ter sido pagos mensalmente, estando dessa forma totalmente isento de desconto na fonte por não atingir os valores de desconto nas tabelas mensais. Portanto, esses valores recebidos no dia de hoje de forma acumulada são rendimentos isentos de tributação e que obrigatoriamente deveriam ter sido pagos mensalmente nas épocas devidas. Cito decisões de tribunais sobre o assunto. Em caso de pagamento acumulado de prestações previdenciárias atrasadas, o imposto de renda a ser retido na fonte não atingiria sua tabela de desconto para este caso, se o contribuinte tivesse recebido seu benefício mês a mês na data de vencimento de cada parcela. Portanto, a mesma solução deve ser aplicada, seja em decorrência da demora do esgotamento das vias administrativas ou da demora da solução jurisdicional. Outra solução ofenderia o princípio da igualdade, porque segurados ou dependentes da mesma faixa de rendimento sofreriam um tratamento diferenciado. O contribuinte entende ainda ser cabível o pedido de restituição do imposto retido de R$ 7.043 no momento dos pagamentos de alvará concedido pela Justiça Federal, creditado na Caixa. Ao final, solicita procedente o auto. A DRJ concedeu improcedente a impugnação e manteve o crédito. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde afirma que, se tivesse recebido a aposentadoria mês a mês, não teria pago o imposto. Cita o parecer PGFN de janeiro de 2009, jurisprudência dos tribunais e do CARF. Ao final, solicita que as parcelas pagas acumuladamente devem ser consideradas no mês a que se referem, e não sobre os valores que recebeu de uma só vez. Então, ele entrou com a pedido de revisão de aposentadoria, recebeu de uma só vez, foi tributado sobre o total, e quer que seja tributado mês a mês. Então, passando para o voto, a legislação da época previa tributação exclusiva na fonte para os rendimentos do trabalho proveniente de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, para os rendimentos do trabalho proveniente de aposentadoria, pensão, transferência para reserva, recebidos acumuladamente anteriores a 28 de setembro de 2010, seriam tributados de acordo com o artigo 12 da Lei 7.713. Somente a partir de 2015, com a edição da MP 670, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida submetida à incidência do IR com base na tabela progressiva. Então, assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano de 2005 no INSS estavam submetidos ao artigo 12 da Lei 7.713 de 98. No entanto, o Supremo Tribunal, o STF, no julgamento do RS 614/46, concluiu pela invalidade do artigo 12 dessa lei, né? O que tange a sistemática de cálculo para a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por violar os princípios da isonomia e capacidade contributiva.
Aí a ementa, custo de renda, percepção cumulativa de valores alíquota. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas presentes individualmente os exercícios envolvidos. Então, o Ricardo manda que se aplique isso. Desta forma, dos tocantes aos referentes aferidos pelo recorrente no ano de 2005, decorrente de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e as alíquotas da época própria que se referiam tais rendimentos. Portanto, o valor recebido na ação ordinária revisional de 164 mil deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas da época própria que se referiam tais rendimentos. Tanto o exposto, voto por dar provimento ao recurso para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência. Ok, perfeito. Ele só pediu a questão do cálculo, né? Ele não questionou mais nada, não. Só a Só forma o do cálculo no recurso. Na impugnação, ele pediu a restituição. Uhum. Aqui no recurso, ele esqueceu esse assunto. Tá, esqueceu. Então é dar provimento mesmo, né? Isso. Tá. O Dr. João teve um problema no VPN dele. Ele está reiniciando o computador. Ele também já tinha olhado o voto, mas vamos só aguardar ele para iniciar a votação, se ninguém tiver nenhum questionamento. Só esperar ele entrar aí. Então, o problema aí é que, como é de 2005, ainda regia pela Lei 7.713, né? Mas aí teve a inconstitucionalidade daquele artigo 8º, que estendeu para o período também de 2005, questão do rendimento recebido acumuladamente. Teve muitos recebimentos, né, de revisão de aposentadoria que deve ter impactado, né, com... Nós temos muito julgamento no CARF nessa matéria? Não, essa matéria aí é porque o imposto incidia em cima do montante, né? Era 27,5, era em cima do montante. Aí agora vai ser calculado mês a mês. É 3%, né? Mas a gente tem bastante, né, que chama RRA, rendimento recebido acumuladamente, tem bastante. Voltou, doutor João. Desculpa aí, pessoal, tive um pequeno problema aqui. Doutor João, o senhor conseguiu acompanhar a questão do voto ou não? Não. Não, eu não consegui acompanhar, mas deixa eu ver se eu entendi bem. É caso de RRA. Isso, é caso de RRA. Presumo que esteja dando provimento. Isso, está dando provimento porque ele pediu só para calcular pelo regime de competência. Até aí eu vi, então é tranquilo. É só isso mesmo, é a parte que você escutou mesmo. Tinha uma outra matéria que ele tinha pedido na impugnação que ele não mandou, não colocou no recurso. Aí ficou só essa mesmo. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência. Ou então, vou colocar só dar provimento ao recurso, né? Foi só isso mesmo que ele pediu, né? Foi só isso. Aí você especifica na sua conclusão. Isso. Bota só dar provimento. Dar provimento ao recurso. Vou ser sucinto. Próximo item, doutor Paulo. Antônia Natalina. Vamos a Antônia Natalina. Antônia Natalina também são rendimentos recebidos acumuladamente.
eu vou direto. Curta, vou ler. Bom, trata-se de lançamento do IRPF 2010, relação à emissão de renda. Por se tratar de lançamento efetuado sem prévia intimação do sujeito passivo, foi feita a revisão de ofício que manteve a exigência. Impugnado o lançamento, bem como os fundamentos do despacho decisório, o acorde de piso manteve a exigência. Em suma, passou a arguição de decadência, bem como afirmou a sugestão da tributação dos rendimentos ao regime de caixa. Cientificada, a recorrente interpôs recurso para, em suma, requer seja calculado o imposto de renda respeitado as competências, questiona a multa de ofício 75%, bem como a incidência de juros moratórios, por reputar exigência injusta. Questiona a incidência do imposto de renda sobre juros de mora, dada a sua natureza indenizatória. Bom, eu deixo de conhecer as alegações de não incidência do imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos referentes a juros de mora, bem como não conheço as alegações pertinentes à multa de ofício e juros moratórios por não ter sido objeto de impugnação, quedando-se precluso ao teor do artigo tal do PAF. Conheço das demais matérias do recurso voluntário por preencherem os requisitos legais. Os documentos acostados aos autos, folhas 14 seguintes, bem como o teor da decisão recorrida, evidenciam tratar-se de exigência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente em face da decisão judicial. Eu mudei um pouco a redação aqui, viu? A tributação desses rendimentos pelo regime de competência encontra amparo na jurisprudência e eu cito a jurisprudência. Então, com base no exposto, eu voto por não conhecer das matérias preclusas e no mérito dar provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados respeite o regime de competência. Deixa eu só, decadência, omissão. É isso. É como voto. Tem essa questão desses juros de mora que foi arguído só em série de recurso voluntário. Eu acho que se a gente não conhece isso, não é o caso de aplicação daquela... No sobrestamento, né? Do sobrestamento. Eventualmente, pode ser que venha a ser sobrestado lá na execução fiscal, vai ser tratado disso lá eventualmente. Né? Sim. E aí, a única matéria que sobrou é dar provimento mesmo total, né? Na parte conhecida. Na parte conhecida. Tá. O doutor Wesley havia levantado a mão. Não, é que eu não sei se é só para mim, mas o áudio do doutor Paulo não estava tão nítido. Com o tempo, só no final ficou melhor para ouvir. Alguém teve problema também com o meu áudio? Ele estava um pouquinho longe, mas depois melhorou. No final melhorou. Eu concordo com o relator, se não foi arguída na impugnação, essa é uma matéria que o recorrente deveria ter impugnado. Né? Então, eu penso também que não seria o caso de suspensão ou de configuração do processo que determina a suspensão. Perfeito. Então, doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e no mérito dar-lhe provimento. Só para completar ali, eu acho, viu, Paulo, até se tivesse sido arguído em sede de impugnação, se o contribuinte não tivesse argumentado no recurso, eu também concordaria em não conhecer. Ah, sim, também. Nem conhecer, não, em julgar, no caso, né? Aqui, o item 136 foi retirado de pauta, a pedido do relator. O 137 é do Dr. Kleber. Antônia Machado. Esse processo aqui, eu não sei o que é que eu faço com ele. Eu botei aqui, é um defeito de representação, né? Vamos lá, a notificação do lançamento,
relativa ao imposto de renda da pessoa física no calendário de 2006, referente à ação judicial. O contribuinte informa que é viúvo de militar e recebe a respectiva pensão paga pelo Exército. Ela quer se enquadrar naquela dispensa dos pessoal da FEB, da Segunda Guerra Mundial, né? A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. Cientificado, é apresentado recurso voluntário assinado por pessoa que se identifica como filho inventariante com as mesmas alegações da impugnação. Da análise de admissibilidade do recurso, vê-se que o mesmo é tempestivo, protocolado em 18/5/2012, assinado por Osmar Machado, onde informa ser filho inventariante da contribuinte autuada, que consta como falecido em 17/9/2012, data posterior ao protocolo do recurso. Essa data deve ter tido um erro, né? No entanto, não acompanha recurso de documentos relativos ao falecido, atestado de óbito e ao representante do inventário. Segundo consta no sítio da Receita, esses são os documentos, né? Pessoa física, o próprio contribuinte, se espólio, antes da abertura da sucessão, o cônjuge, o filho, o pai ou o procurador legalmente habilitado. Após a abertura da sucessão, o inventariante ou o procurador legalmente habilitado. A documentação, no caso, seria a identidade do inventariante e o termo de compromisso. Tendo em vista que o signatário do recurso apresenta-se como filho, filho e inventariante da contribuinte autuada, o mesmo deveria apresentar seu documento de identidade, onde fosse possível comprovar a filiação e o termo de compromisso de inventariante. Também não foi apresentado o atestado de óbito da autuada, tendo em vista que é informado no recurso que a mesma faleceu em 17/9/2012, data posterior ao protocolo do recurso. Portanto, tendo em vista o não atendimento do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o mesmo não deve ser conhecido. Então, o recurso vem assinado por um rapaz que diz que é filho e inventariante, sem nenhum documento. Diz que ela faleceu, diz a data, não apresenta nada. Doutor João, eu nunca enfrentei um caso desse. Pode falar. Um dos requisitos do conhecimento, embora não seja comum, eu mesmo nunca enfrentei não, mas eu sempre olho no processo, é se ele foi interposto pela pessoa competente. Normalmente, isso é verificado, é checado pela unidade preparadora quando recebe o recurso. Mas a responsabilidade por conhecer do recurso é do julgador. Então, assim como a gente afere a tempestividade, que também deveria vir aferida da unidade preparadora, a gente tem que verificar as outras condições para o conhecimento, como, por exemplo, se o recurso foi interposto por quem tinha essa competência. Se não tem nos autos prova alguma de que a pessoa é um inventariante, quem que entrou com a impugnação? Esse é um ponto importante. Ela ainda era viva? Não, é uma pessoa que se identifica, assina lá embaixo, bota filho e inventariante. Impugnação, não disse o recurso. Não, a impugnação foi a autuada, ainda estava viva. No recurso, ela também estava viva, só que ela poderia, sei lá, estar doente, né? Não, no recurso ele disse que ela tinha falecido. Mas não faz prova disso. Mas não faz prova. Não faz prova e a data é posterior ao recurso, muito posterior. O recurso foi em junho e ela faleceu em novembro. Acho que foi erro de... A intimação foi para falecido recorrente? A intimação voltou assinada por alguém recebeu lá na casa, né? Então, a intimação vai no nome da pessoa. É Zóila, né? Não, Zóila não. Não, esse é Antônia Machado. Antônia, tá. A intimação vai sempre no nome da pessoa, doutor Wes. Sim. Eu entendo que é o caso de não conhecer. Se não tiver prova, até porque a gente não sabe, a gente nunca sabe o que tem por trás dessas questões de família. Eu sugiro vista de mesa por alguns processos aqui, que eu vou dar uma pesquisada no TJ Santa Catarina e ver se eu acho esse inventário. Eventualmente pode ter lá, entendeu? Pode ter como parte inventariante lá. Pode. Então vamos. Lista de mesa nele. Eu vou colocar aqui, 137 lista de mesa. 138, Carlos Alberto Merino. Carlos Alberto Merino Wilson. Deixa eu abrir aqui. Só rapidinho.
Eu acho que como é questão de direito de família, doutor Paulo, você não vai poder consultar. É bem possível. Eu já encontrei isso aqui algumas vezes, viu? É? Eu encontrei algumas vezes. Então Não bora. vai achar o detalhamento do processo, mas você acha alguma movimentação processual, eventualmente, entendeu? Isso depende do tribunal. Sim. Então vamos lá, 138. Então, trata-se de notificação de lançamento relativa ao imposto de renda da pessoa física por rendimentos omitidos em 2004 da empresa Caraíba Metais, por acordo celebrado em processo trabalhista. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte: o impugnante argumenta, em síntese, que esses rendimentos foram considerados isentos do imposto de renda no acordo trabalhista, que a operacionalização e pagamento do imposto, de acordo com as regras legais e regulamentares aplicáveis, cabe exclusivamente à empregadora, sendo o empregado parte hipossuficiente na relação de trabalho. O contrato previa apenas o pagamento líquido, de modo que a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo é da Caraíba Metais, que foi também a responsável pela determinação da parcela isenta, induzindo a erro o declarante. Quanto à natureza tributável dos rendimentos, argumenta que o aviso prévio e o seu adicional são isentos do imposto de renda. E apesar do acordo ter servido para solucionar a lide trabalhista, a Justiça figurara apenas com a função homologatória. E, neste caso, o acordo se equipara a um programa, um PDV, cujas verbas são isentas do imposto de renda. Apesar da vedação do artigo 111 do Código Tributário Nacional, não é próprio desse caso o uso da analogia, pois a própria isenção das verbas de PDV dos funcionários públicos e sua extensão aos empregados das empresas privadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, SIC, Supremo Tribunal de Justiça, se fundamenta em interpretação analógica. O TRJ considerou a impugnação improcedente e ele apresentou as mesmas alegações na impugnação. Da obrigação do sujeito passivo da obrigação tributária, o recorrente afirma que a notificação incorreu em nulidade por erro inexcusável na eleição do sujeito passivo da obrigação tributária, que no caso seria a fonte pagadora. No entanto, o sujeito passivo é o próprio recorrente, que teve acréscimo patrimonial decorrente da ação trabalhista, habendo a fonte pagadora a retenção e o recolhimento do imposto. O fato de a fonte não ter procedido a respectiva retenção não impede o lançamento em nome do beneficiário. A matéria já se encontra, inclusive, simulada, súmula CARF número 12. Da multa de ofício. Ele alega que não é responsável pela retenção e recolhimento, era a fonte pagadora, e ele diz que incorreu em erro. Consultando-se o comprovante de rendimento de folha 11, verifica-se que o recorrente informou o valor constante neste, no caso, o valor como rendimento isento, que foi revertido pela fiscalização. Verifica-se que, no caso em tela, o contribuinte errou o preenchimento da declaração por causa da informação errada da fonte pagadora. Trata-se, portanto, de aplicação da súmula CARF 73, o erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Portanto, a multa de ofício 75 deve ser excluída do lançamento. O exposto, voto por dar parcial provimento para excluir do lançamento a multa de ofício. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo, item 138, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir o lançamento da multa de ofício. Item 139, James Raquel. Esse aqui vai ter um problema, é o seguinte, também rendimentos recebidos acumuladamente. Só que na impugnação e no recurso ele coloca que há juros que considera rendimento isento, juros moratórios, no valor de 50 mil. Então, seria o caso de sobrestamento. Ele está informando que esses juros seriam de 50 mil. Ocorre que ele colocou, ele não comprova, ele colocou apenas as guias de retirada na Caixa Econômica. E no recurso, ele apresenta um cálculo de um contador particular. Então, eu considero que, apesar dele estar considerando que tem os juros incluídos na
na reclamatória trabalhista, em torno de R$50 mil, ele não consegue comprovar que esses juros não faz essa distinção, né? Ele quer excluir o FGTS e os juros moratórios, que ele não consegue comprovar. Então, no caso aqui, resta ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência. Então, ele alega isso, mas não comprova. Não sei se é caso de sobrestamento. Doutor João. Se entendi bem, tem a prova da parcela que ele recebeu, mas não tem a prova de que dentro dessa parcela haja juros. E ele pede a isenção do juros. Ele fala em FGTS e juros, não comprova. Não comprova que exista juros na parcela. Ele só anexa as guias de retirada. E no recurso ele bota um cálculo de um contador particular. Não é o contador da justiça. Não é contador judicial. O que o senhor acha, doutor Wesley? Oi? O que o senhor acha nesse caso? Porque, veja só, ele pede isenção dos alegados juros recebidos na ação judicial, mas não prova que existiam juros ali. A dúvida do Dr. Kleber é se é o caso de sobrestar. Porque a gente já decidiu alguns casos que o contribuinte não distinguiu as parcelas recebidas, então a gente não tinha como identificar dentro do montante o que era isento ou não. Exato. Esse ônus é dele, porque só ele sabe o que ele recebeu. Na verdade, aí sim, eu concordo, porque o contribuinte tem que demonstrar e apontar quais eram as parcelas que seriam isentas, ou, basicamente, quais foram os valores recebidos, né? E aí, se não há no recurso o apontamento disso, que geralmente... é tudo tributado. Na verdade, os que eu peguei, inclusive, geralmente a parte fazia um esforço enorme para mostrar a sentença do juízo, né, o que foi pago, o que era devido ou não. Sempre dá confusão isso, porque não fica muito claro lá no juízo as parcelas indenizatórias, às vezes. Olha como é que foi aqui a decisão da DRJ, né, com base no documento apresentado. Para que se pudesse acatar no julgamento do alegado na impugnação, o contribuinte teria que juntar nos autos os cálculos finais homologados judicialmente e resultar na liquidação da sentença com a discriminação do montante de rendimentos tributáveis dos demais rendimentos, sobre os quais não incidiram imposto de renda. No entanto, trouxe somente as guias de retirada, que comprovam a totalidade do valor recebido de 212 mil. Tampouco restou comprovada a retenção do imposto de renda na fonte. Com os elementos constantes nos autos, não há como distinguir os rendimentos tributáveis dos demais rendimentos. Mantenha, pois, o lançamento. Essa foi a decisão da DRJ. Doutor Kleber, esse documento de folha 103... Do contador? Não é do contador, é da vara. Não, aí ele... É do Poder Judiciário, está falando aqui, atualização trabalhista. O contador botou esse cabeçalho aí. Do Poder Judiciário? Mas ele não assina como contador judicial, não. Está escrito técnico judiciário. Dá uma olhada aqui, doutor Wesley, você que entende mais de documentos documento de folha 103. Isso aí já no recurso? É no finzinho lá do processo, que está aqui. Então eu errei. E ainda está autenticado por uma estagiária do TRT da 9ª região. Ou seja, é um documento que está no processo. Aí tem uma guia de DAF, que prova o recolhimento de alguma coisa. Ele força o item aqui, que eu acho que eu fechei as telas e sem querer eu fechei. Qual que é o número aqui mesmo? Deixa eu ver. 139. O item 139. 139, tá. Esse documento aqui, eu acho que é justo o que a DRJ falou. É da folha 103, 104 e 105. E aqui tem até um documento da juíza, determina o banco depositário, libere a importância supra, acrescida de rendimentos referentes aos autos acima mencionados ao favorecido e seu procurador. E aqui tem todo o detalhamento do que ele recebeu, honorários assistenciais, FGTS. Tem juros. A questão é se tem juros.
Tem IRRF, atualização. tem TR pro rata, fator atualização, que eu acho que é os juros, não sei. Não. Sim. Eu não sei o que é isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Caiu, eu não estou com o processo Aí aberto, né? eu não entendo desses índices que estão aqui, mas tem Os que eu copiei não estavam na pasta. para o IRRF, tem um fator atualização e um TR pro rata, que eu não sei o que é. É um de 200 e tantos mil? Bom, eu não sei o que é desse documento, mas aqui está falando que é 67 mil, é um cálculo aqui. Eu não sei o que é isso, mas é um documento. E aí aí tem uma guia de recolhimento de 35, 510 e 20 de DARF. Eu não sei se isso prova alguma coisa, mas eu só viu esses documentos? Não. Qual é a página que você disse? 103. E aí tem essa planilha do contador vem antes disso. Mas esse contador é um contador judicial, ele está autenticado pela estagiária do TRT da 9ª região. Isso aqui estava nos autos do processo. Não, e abaixo, IRS. a por parte do juízo dessa... Aqui estão os cálculos direitinho. Mas é a mesma ação? Não sei. Bom, então é o caso de sobrestamento. Se tiver dúvida... Porque aqui tem todos os cálculos do processo e não é de um contador. Bom, foi homologado pelo TRT, pelo que eu entendi, né? Não, porque tem um João Luiz Iareschi aí. João Luiz Iareschi. Aí é um contador pessoal, mas está assinado pela Justiça do Trabalho? Porque a juíza vem e homologa alguma coisa aqui embaixo. Tem um despacho da juíza. Conclusão. Nessa data faz presentes conclusos para a juíza. Homologa os cálculos feitos pelo senhor contador. Então a homologação do cálculo da parte, né? Isso, ela homologou o cálculo que ele apresentou. Tá valendo, então. Tem aqui os seus próprios fundamentos. Tá? Que ela está homologando. Agora, eu não sei se aqui tem juros, né? Não, mas tem, ele está atualizado aí, tem atualização. Então é o caso de sobrestamento, sim. Ele prova. É para sobrestar. Eu entendo que sim, porque está bem provado a composição do valor que está sendo questionado aqui. Não tem o FGTS, mas está atualizado ali. Tem juros, sim. Eu acho mais prudente sobrestar. Eu abri aqui. Sobrestamento. Doutor Maurício até já olhou, né, doutor Maurício? Ali embaixo tem tem homologação do juiz, acho que é folha 99, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui o cálculo dos juros, sabe? Pô, tô olhando aqui, não estou conseguindo. Aí embaixo ele bota a guia de retirada de novo, né? Eu acho que o cálculo dos juros, ele... É a atualização que é feita, né? A guia de retirada diz, acrescida de juros, né? Então é isso, gente. Não, mas aí o sobrestamento é com base naquele na determinação do CARF, é isso? Isso. Porque ele questiona especificamente que não incidiria sobre os juros no recurso. Gente, juros e correção monetária são coisas distintas. Pois é, aí é que a gente tem que ver. É isso que eu estou dizendo. Tem que verificar se há juros. Não, mas mesmo tendo, tem que ter ali o questionamento do contribuinte, que eu... Tem os juros aqui, 23.567,75. Resumo financeiro das verbas deferidas. Qual na folha 75. 75. Tem juros aqui. 18,17, referente a 545 dias do ajuizamento da ação. Tem juros. Tem juros, sim. Tem juros, ele pede isenção, é o caso de sobrestar, sem dúvida. Então, sobrestar o processo. Aí fica 2 agora. 2. Isso. E ele pede especificamente, né, doutor Kleber, no recurso? Ele disse que o FGTS e os juros moratórios são isentos. Então tá, eu vou colocar a mesma conclusão daquele processo que a gente retirou de pauta. Vamos para o próximo, para a gente não perder tempo. É o item 140, José Carlos Couto da Luz. Sheila, eu acho que a gente, se quiser, a gente pode voltar naquele processo da vista e mesa.
Eu acho que está fácil resolver. Tá? Tá, porque ali eu entendo que não tem mesmo nada que indique que aquela pessoa signatária é o inventariante, mas veja só, quando a mulher entrou com a impugnação, ela tinha 94 anos. Na impugnação. Uhum. Provavelmente faleceu, é muito provável, quando do recurso. Eu proponho que a gente converta o julgamento em diligência para juntar esse documento, até por uma questão assim, de boa-fé. Você vê pela grafia da pessoa, do filho, da mulher, que, pelo visto, não é uma pessoa muito alfabetizada. Então, é o caso, sinceramente, que... E também é uma pessoa idosa. Pois gente, a possibilidade disso ter acontecido é grande. Eu também acho que seria o caso da diligência. Eu também acho, a pesquisa que eu fiz, eu encontrei o nome desse recorrente como inventariante, mas não deu para ver inventariante do quem, entendeu? Eu não consegui acessar o inventário dela, eu consegui acessar o inventário de uma pessoa que tem o nome dela, mas tem um acréscimo ao nome, que talvez seja o nome dela como solteira, não sei, mas em Santa Catarina a gente não consegue ver nada do processo, entendeu? Não abre nenhum movimento processual para ver. Eu sei que é de 2010 o processo, então é depois da impugnação, então é compatível com ela ter falecido. A confusão foi porque ele apresentou um recurso intempestivo. Se você analisar, tem um recurso intempestivo lá, eu já ia partir para isso aí. Não, apresentou um intempestivo, depois chegou um pelo correio. Tempestivamente. Então, tem dois recursos aí. Mas aí vale a data do que está tempestivo, né? Isso. Se o do correio está tempestivo, tem que conhecer. A unidade preparadora confundiu e não foi atrás dos documentos, de ver se ele tinha colocado documento. Então, vamos fazer uma diligência. Um julgamento em diligência. Apresentar os documentos do dito inventariante e também atestar de óbito, né? A pessoa não deve estar mais... Não, se tiver o termo de inventariante, a presunção da morte é certa, né? Isso. Agora é o seguinte, doutor Kleber, eu acho que é importante destacar minha sugestão no voto do senhor, encaminhando para a diligência, que isso era uma obrigação da unidade preparadora verificar, no momento do recebimento do recurso, quem era o signatário. Por essa razão, a gente está saneando e pedindo que verifique. Isso. Porque, na verdade, o dever do contribuinte seria comprovar que ele tinha competência para interpor o recurso. Ele não fez, mas também a unidade preparadora falhou ao não checar isso no momento do recebimento e registrar no processo, dizendo, olha, a pessoa que apresentou o recurso não comprovou as condições de inventariante. Se ele tivesse dito isso na hora, talvez o inventariante ia lá buscar a certidão. O senhor concorda, então, doutor Kleber? Concordo. Então, a gente vai alterar, então, para a diligência. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho nesses casos em que há falecimento do contribuinte no processo administrativo fiscal, há necessidade de intimação do seu sucessor, né, o secretariante, o espólio, para que traga aos autos não só a comprovação, mas as razões da sua defesa, e por esses motivos eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, vamos ver como é que vai ficar. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime a parte para que apresente documentação comprobatória da condição de inventariante? Da condição de representante do espólio. De representante do espólio. Pode ser inventariante, pode ser... Provavelmente inventariante. Mas, assim, aí a unidade preparadora é que vai verificar. Vai que ele tem um outro termo. Porque, às vezes, o inventariante não é ele, pode ser vários irmãos, e ele, como herdeiro, poderia apresentar... Acho que tem até uma decisão do CARF sobre isso. Podia colocar regular a representação processual, talvez. Perfeito. Como é que é, então? Para que a unidade preparadora intime a parte para que apresente... Regularizar a representação processual. Para que apresente documentação
para regularizar a representação processual do signatário do recurso. Não é isso, doutor Maurício? Acho que é isso aí. Então, vamos lá. Para que a unidade preparadora intime a parte. Paulo, não estou muito ouvindo, Paulo. Espera aí, Paulo. Para regularizar, mas aí a gente está sanando um vício, né? A pessoa idosa não vai entender o que é sanar representação processual. Tem que falar o que é para vir para os autos. Porque senão eles não vão falar, mas é o que eu tenho que apresentar, né? Tipo, eu acho que vou botar a sanar representação processual e ele não explicando o que é. Ele está dizendo que é inventariante. Então é o termo de inventariante. Ele mesmo está dizendo que sou inventariante. Então pronto, resolve. A gente especifica o documento, eu acho que é melhor. Para que a parte apresente, intime a parte para que apresente documentação comprobatória da condição de inventariante, né? Do espólio. Do espólio de Antônia Machado. Ô, doutor Kleber, o recurso é tempestivo. Só que aí tem um detalhe, tem 2 recursos, os 2 são tempestivos. Então, opera-se a preclusão consumativa nesse caso. Então, o segundo recurso não vale. Eu nem sei se os termos são iguais, às vezes até são iguais. Estou dizendo, isso vai ser analisado quando voltar. Isso, são iguais. Ok, vamos para o próximo, então. É o 140, José Carlos Couto da Luz. Isso, esse também é uma ação contra o INSS recebida acumuladamente, e que foi auto-infração. Ele, inconformado, então, apresentou impugnação quando diz o seguinte: o valor recebido do INSS foi de forma acumulada em razão de uma ação de aposentadoria contra o referido órgão, sendo que o montante total acabou incidindo o percentual legal de 3%, que totalizou R$ 3.874, devidamente descontado do valor. Assim, do valor recebido já foi retido imposto, portanto, foi correta a declaração no valor no campo de tributação exclusiva, vez que o valor foi recebido de forma acumulada, oriundo do processo judicial. O Tribunal de Justiça, né, sempre se confunde o Tribunal Superior, né, já pacificou o entendimento de que não há incidência do imposto de renda das parcelas recebidas acumuladamente, visto que estaria o contribuinte sendo duplamente penalizado. Os valores recebidos estão dentro do limite legal de isenção, pois o valor mensal inicial foi de R$ 7.733 em janeiro de 99, data da concessão da aposentadoria, e o valor de final R$ 1.172, conforme memória de cálculo elaborado pela Advocacia Geral da União. Necessária a exclusão de multa e juros, isso aqui não é juros é juros do auto-infração, né, para a gente ficar bem claro. Necessária a exclusão da multa e juros sob pena de materializar-se o excesso de exação caracterizadora da penalização e até mesmo como medida de natureza confiscatória. A DRJ considerou improcedente e manteve o crédito tributário. Conformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde alega que, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o cálculo do imposto deveria ser com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos de acordo com a renda recebida mês a mês. Então, é o mesmo caso daqueles ali, daqueles anteriores, que foi um caso do INSS. Dessa forma, no tocante, já indo para a conclusão, né? Aos rendimentos auferidos pelo recorrente no ano do calendário 2006, decorrentes de atrasados de benefícios previdenciários pagos pelo INSS, o tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas da época própria a que se refere. Então, como eu já expliquei isso, vamos mudar aí do exposto do provimento ao recurso. Na verdade, você pode até manter na sua conclusão. Eu que no deciso eu vou só colocar da provimento. Isso, tá? Mas especifica que o seu provimento é nessa parte aí para fazer o recálculo, né? Isso. Mas essa foi a única matéria de litígio para recurso. Foi. No recurso foi. Só se ateve a isso mesmo. Não, mas ele não questionou a questão dos juros também aí? É isso que eu estou perguntando. Só no provimento parcial. Mas não foi só na DRJ? Ele só questionou na DRJ, isso aí. Ele não fala mais no recurso. Muito bem. Esse é José Carlos Couto, não é? José Carlos Couto. José Carlos Couto. No item 15, ele fala importante seja lembrado a relevância da tese dos contribuintes que for acolhida pela jurisprudência, a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos pelo contribuinte. Tem um questionamento aqui. O item 15 de onde? Do recurso. É mesmo?
Página 55 em diante, mais precisamente na página 58. 58? Item 15. Tá bem ali, timidamente colocado. Consegue compartilhar a tela aí, Wesley? Para nós? Eu peguei uma leva de... Do lado da mãozinha aí. Do lado da mãozinha? Uhum. Tá. Eu estou achando que o pessoal que monta os lotes montou um lote de sobre juros para suspender e acabou sorteando. Eu tinha botado o lote para sobrestar e acabou sorteando. Eu identifiquei 8, que não coloquei, que vai ser sobrestado. Identifiquei 8. Paulo, você queria falar, Paulo? Eu quero ver se isso não é o mesmo caso que eu julguei há pouco, que ele só trouxe isso no recurso voluntário e eu não conheci, entendeu? Porque na primeira vez você falou que ele questionou os juros da notificação. Aí agora parece que é outra coisa, né? Aqui ele tá, na impugnação ele está questionando. Tem que ver a impugnação, né? Mas, assim, se ele está questionando uma matéria que está sendo com repercussão geral, pessoal, eu acho que, nesse caso... Mesmo não tendo questionado na impugnação... Aí é o caso do Paulo. Se ele não trouxe na impugnação, a gente não pode nem conhecer. Eu acho que ele tem... O relatório que está aqui é o relatório da impugnação. Você entende que a gente sobrestaria para quando terminar o sobrestamento a gente falar que não conhece? Não tem lógica. Está precluso, tem que não conhecer, não chega nem a sobrestar. Simplesmente acho que não dá para sobrestar. Mas se sobrestasse, quando superasse os sobrestamentos, viria para cá para a gente não conhecer. Não, mas não tem sentido isso, doutor Paulo, porque o processo... É o que eu estou falando. Pela oficialidade, né? Tem que seguir. É o que eu estou falando, não tem sentido. Então, eu vou acrescentar. Mas eu acho que esse juro aqui não é o juro, não. Não é o juro de parcelas recebidas do INSS. Não, ele questiona aqui na impugnação o juro do auto de infração. Sim, o juro de mora. Multa e juro. O crédito tributário. Está falando de excesso de exação, exatamente. Isso. No item 10 da impugnação. Aí. Conseguiu, Wesley? Ficou preto agora. Peraí. Eu vou de novo. Tá, começou a aparecer, mas ficou preto. Peraí. Agora, janela do aplicativo. Que aqui no recurso, na impugnação, o item 10 fala: não se pode admitir a prevalência da referida multa punitiva e juros. Não, isso é o juro do crédito tributário. Isso na impugnação, Isso. Aí ele fala que a multa é expropriatória, etc. Mas se está uma matéria que ele questiona no meu ponto de vista no recurso e de repercussão geral do STF que afeta, eu entendo que poderia ser... Mas a gente já jogou isso até no do Paulo, já. Jogamos ontem o processo. Hoje, agora há pouco. Não, mas esse de agora há pouco é porque ele não tinha questionado no recurso voluntário. Não, é exatamente a mesma coisa. Ele questionou só no recurso voluntário. Aí está bem específico no item 15, não incidência de imposto de renda sobre juros de mora. Mas tem que ver se está na impugnação. Não teve questionamento. Esse de agora há pouco que nós jogamos não teve questionamento no recurso voluntário. Não teve na impugnação. Tá dando pra ver aí. Teve questionamento, tanto que eu não conheci, entendeu? Tá aqui, ó. Pelo menos essa é a página, tá? Não sei se eu consegui... Tá, dá pra ver direitinho. Ele questionou realmente. Agora, na impugnação, eu não tô vendo. Eu li toda a impugnação, ele não questiona isso na impugnação. Então, conhecer parcialmente. Vou colocar no voto, então, que não é matéria. Não conhecer da matéria preclusa. Isso. E na parte de imposto também, gente. Eu acho que vamos resolver o processo, vamos sobressar isso não. Não, nesse caso aí tá bem claro, é igual o caso do Paulo.
Ele não vai pagar nada, porque valores não são isentos quando está abaixo da faixa, quando for calculado mês a mês. Então, vamos lá. Wesley? Consegui tirar? Conseguiu. Então, vai ser conhecer parcialmente do recurso. Isso. E dar provimento para o regime de competência. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu vou abrir divergência para conhecer da matéria sobre que foi trazido no recurso e que está sendo discutido no STF e no mérito, no conhecimento, tá? Sobre essa matéria. E no mérito, eu vou acompanhar o relator. Ok. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Com divergência. Doutor Maurício? Relator. Estou com o relator também. Então, acordo aos membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, ou é só uma matéria? Da matéria preclusa? É só da matéria preclusa. E no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Certo? Vencidos os conselheiros Wesley, Rocha e Letícia, que conheceram da matéria preclusa, né? Certo? Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia, que conheceram da matéria preclusa. Certo? Tá certo isso? Tá certo. Próximo item, 141, Sidney. O Sidney é o mesmo caso, agora eu já estou com medo de o cara ter botado juro, mas aqui está a impugnação que ele apresentou, que não consta, ajuizou a ação previdenciária na Justiça Federal, visando a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, cujo requerimento se deu em 98, sendo que somente veio a receber em 2002, através de liminar. O valor da aposentadoria iniciou em 1.229. Não se mostra viável, ou mesmo razoável, a incidência percentual de imposto de renda sobre todo o valor recebido, mas tão somente sobre o valor de cada mês em que era devida a aposentadoria pelo INSS, com percentual do IRPF proporcional ao valor do benefício na época em que cada parcela era devida e não paga. É nulo o lançamento, pois o fato gerador do lançamento tributário foi descrito de forma equivocada. Apresenta jurisprudência judicial, invoca o princípio da razoabilidade, pois não mostra razoável juridicamente, exigindo do contribuinte o pagamento do imposto de renda de uma só vez sobre o valor que recebeu em virtude das parcelas de aposentadoria atrasada, sem levar em conta o percentual incidente à época em que inadimplidas as parcelas, majorando sua obrigação tributária de forma desproporcional, ao ponto de tornar o débito impagável. Ele apresentou recurso voluntário com as mesmas razões. O recorrente alega, passando por voto, preliminarmente, alega ser nulo o lançamento por razão de o fato gerador do lançamento tributário ter sido descrito de forma equivocada. Sobre a nulidade da notificação do lançamento, esclareço que as hipóteses de nulidade são as previstas no artigo 59 do PAR. Então, verifica-se pelo exame do processo que não ocorreu esses casos aqui de nulidade, rejeita-se a preliminar de nulidade. No mérito, eu faço aquela mesma análise dos demais. Em conclusão, dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pelo recorrente no ano calendário de 2006, decorrente de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos. Aqui é provimento parcial. Não,
Conhecimento parcial, né? Não, eu rejeitei a preliminar, né? Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso. Rejeitar. Essa preliminar rejeitada, como é que coloca aqui? Já me esqueci. Rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso, não é isso? Rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso. E requerer exatamente isso. Fosse calculado mês a mês. Que é o caso também que nesse cálculo ele não vai pagar nada. Então, acordo. Então, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso. Ele só pediu o cálculo na... Ele insiste aí que deve ser calculado mês a mês, porque seria isento se ele tivesse recebido na época própria. Ok. Então, doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Esse recurso aqui ele também tem no que tange ao imposto de renda incidente sobre os juros moratórios percebidos em razão do pagamento. Tem um advogado que fez tudo isso, mas na impugnação não tem, não. Tudo é impugnação aí. Então seria o mesmo voto anterior, meu. Né? Ele não tem na impugnação, doutor Kleber? Não, tem não. A impugnação lida e é o mesmo relatório aqui da impugnação. Então, vou ter que alterar o voto aqui. Então, é conhecer parcialmente. E não conhecer... Só uma questão em relação ao anterior. A gente deu provimento na parte conhecida, na hora que eu redigia o dispositivo, né? Mas como o doutor Wesley e a doutora Letícia estão conhecendo da matéria preclusa, se eu registrar que está dando provimento, em relação à matéria preclusa não foi discutido. Claro porque a matéria preclusa vai ser seria objeto de sobrestamento, né, no resultado deles. Lê como ficou, doutora Sheila. Ficou assim, ó, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Não. Ah, sim, certo. Vencidos, foi só o conhecimento, isso, E no mérito, por unanimidade... Não. Aí, nesse ponto, tem que colocar vencidos, Wesley e Letícia, que conheceram. Isso, que conheceram da matéria preclusa. Isso. Vencidos, etc. No mérito... Aí sim, por unanimidade... Aí eu botei no mérito, por unanimidade... Mas a questão é que se eles conheceram da matéria preclusa, eles teriam uma matéria a mais para conhecer, né? Mas aí... Não, é só isso. Eles foram vencidos. Superada a fase do conhecimento, o que se considera devolvido é toda a matéria, exceto essa. É o conhecimento parcial, certo, tá certo, doutor João. Porque eu fiquei preocupada da gente... Porque a solução para a parte preclusa seria sobrestar, né? Assim, mas aí como foi... Foi vencida. Tá, ok. Então, vamos replicar esse mesmo resultado para esse outro aqui. Para o seguinte. Tá, é só porque eu queria deixar tudo certinho, para não restar dúvida. Ok, eu vou colocar em votação. Doutor João. Eu acompanho. É idêntico ao anterior. Mesmo, né? O conhecimento também é parcial. Tá, isso. Doutor Wesley. De fato, não está questionado na impugnação, li ela aqui, tá? Só para reforçar o voto do Dr. Kleber, e só estão sendo questionados os valores recebidos, né, ali acumuladamente. Então, eu vou abrir a divergência só para na matéria do conhecimento do recurso e, no mérito, acompanhar o relator. Ok. Doutora Fernanda. Eu acompanho o relator integralmente. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Por divergência. Doutor Maurício. Acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Então, item 141, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro, que conheceram da matéria preclusa. No mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Aí aqui é que eu botei processo julgado, porque era o processo da tarde, eu nem preciso mencionar aqui, não. É que eu tenho que lembrar de colocar que o processo está sendo julgado hoje. Item 142, doutor Paulo, Nicole Rangel.
É o seguinte, eu vou pedir uma vista de mesa desse processo e eu acredito que a gente só vai julgar esse processo se a sessão se estender pela parte da tarde. Porque eu cochilei aqui, eu estava julgando ele intempestivo, mas eu vi que eu tive um cochilo aqui, entendeu? Não me atentei para um despacho que está no processo. Então, se eventualmente eu conseguir finalizar isso, formar uma convicção, pode ser assim? Na verdade, o senhor não pode pedir vista do processo, que o senhor é relator, porque o regimento não permite. Mas aí faz o seguinte, simplesmente não pauta o processo agora, vamos passar para o processo da frente. Aí na hora do almoço eu dou uma olhada. Nem relator, nem nada. Perfeito. Aí depois a gente volta nele. Porque a gente volta nele. De alterar a ordem da pauta. Porque, na verdade, a gente tem sessão prevista para de tarde. Aí, vamos ver como é que vai ficar, né? O andamento aqui. A gente pode dar um intervalo. Vamos dar um intervalo aqui agora? Na verdade, como tem sessão prevista para de tarde, se fosse cumprir a pauta toda, né? O ideal era a gente cumprir tudo por conta de outubro, né, gente? Pois é, mas eu talvez não cumpra tudo. Então, o processo que for ficar fora da pauta, pode ser esse, sem problema. É melhor se for dar um intervalo. Vamos parar a gravação? Vamos dar um intervalo, então. Pode interromper a gravação, Marcos? Presidente, a gravação